A gente vai ver lei de formação de função. Não se preocupem com o nome. Quando você vê esse nome, função, você associa isso a duas grandezas, uma relacionada com a outra. Função é uma relação entre duas grandezas. Aí você fala, professor, o que é grandeza? Gente, grandeza é número, qualquer número. Quer ver? Quando você vê dois números relacionados um com o outro, você vai ver que são duas grandezas. Olha só. Vamos ver esse exemplo aqui. Num posto de gasolina, a quantidade de combustível em litros e o valor a ser pago em reais está registrado nesta tabela. Então, aqui a gente está vendo quantidade em litros de gasolina e o valor pago por aquela quantidade em reais. Então, se a quantidade é 1 litro, pago 5 reais. 2 litros, 10 reais. Então, vocês estão vendo que eu tenho esses números de cima. É uma grandeza relacionada à quantidade em litros e o número de baixo ao valor em reais. Então, você percebe que elas duas grandezas, esse número significa valor em reais e esse aqui significa quantidade em litros. Então, a gente tem duas grandezas, cada uma se refere a uma coisa diferente, tá? São duas grandezas diferentes, tá bom? É isso que é grandeza. De que maneira que elas estão relacionadas? Vamos ver qual é a pergunta. Qual a sentença matemática que representa essa situação? Agora ele quer uma sentença. Qual é a lei de formação? Ele quer a lei de formação. Como que eu vou achar essa lei de formação? Para a gente achar essa lei de formação, como são duas grandezas, a gente simboliza ela com duas letras. Essa grandeza aqui, ó, a que cresce de um em um, ó, eu vou chamar de X. E a outra grandeza, que é o valor pago, né? Depende do valor de X, eu vou chamar Y. Percebe que Y depende do valor de X. Se X for 1, eu vou pagar um Y. Se X é 2, já vai mudar o valor de Y. Para cada valor de X, eu tenho um único valor de Y. Então, vamos continuar o que ele quer saber. Ele quer qual é a sentença matemática. A gente já chamou de X a grandeza que cresce de 1 em 1. Então, a outra a gente chama de Y. O que acontece que a gente pode perceber? Para X valendo 1, Y vale 5. Quando X vale 2, Y vale 10. Se X vale 3, quantas vezes o 3 vai valer o Y? O Y vai valer quantas vezes o X? Se X é 3, quanto vale Y? 15. Por quê? Porque eu multipliquei por quanto? Se X é 2, o Y vale 10, porque eu multipliquei por quanto? Estou multiplicando por 5, porque o preço de 1 litro é 5. Então, a quantidade de litros vai ser sempre multiplicada por 5. Então, Y vai ser sempre 5 vezes o X. Porque para 1 litro eu pago 5 reais. Y vai valer sempre 5 vezes o valor de X. Se X vale 1, 1 vezes 5, 5. Se X vale 2, 2 vezes 5, 10. Então, X vezes 5 vai dar o valor de Y. Y é 5 vezes X. O que mais que ele está perguntando? Com esta lei de formação que a gente conseguiu criar, é possível calcular o valor pago por 30 litros. Então, X é a quantidade em litros e Y é o valor pago. Com essa lei de formação, a gente consegue saber quanto que a gente vai pagar se X for 30. Porque X é a quantidade em litros. Ele quer saber se for 30 litros. Ora, com essa função que a gente conseguiu criar, essa lei de formação, Y é igual a 5 vezes X. Se X for 30, Y vai ser 5 vezes 30, 150 reais. Agora, aqui é mais uma perguntinha. Com essa mesma lei de formação, é possível calcular o valor a ser pago para qualquer quantidade de combustível? Sim. Sim, porque na sentença Y igual a 5x, Y é o valor a ser pago. E X é a quantidade de combustível em litros. Né? E para cada 1 litro, eu pago 5 reais. Então, cada litro vale 5. Então, a quantidade de litros vai ser sempre multiplicada por 5.
tá? Agora vamos ver uma outra situação, para vocês verem que não é tão difícil assim. Outro exemplo de duas grandezas relacionadas, porque função são duas grandezas relacionadas. As grandezas distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la por um determinado meio de transporte estão relacionadas nessa tabela aqui. Tempo em hora, distância em quilômetro. Hora, se eu andar 1 hora com um determinado veículo, meio de transporte, se eu andar 1 hora, eu percorro uma distância de 100 km. Se eu andar 2 horas, 200 km. Se eu andar 3 horas, 300 km. 4 horas, 400 km. Então agora vamos ver qual é a sentença matemática que vai representar. Será que a gente saberia formar essa sentença? Vamos chamar uma grandeza de x, tá? Tem as duas grandezas, né? Uma a gente chama de x, a que cresce de 1 em 1, que é melhor chamar de x, e a outra y. Percebam que dependendo do valor de x, o y vai variar. Isso que significa a ideia principal de função. Então, nós temos agora que ver o seguinte. Y vai ser igual a quantas vezes o x? Né? Se x é 1, y é 100. Se x é 2, y é 2 vezes quanto para dar 200? Se x é 3, o y é 3 vezes quanto para dar 300? Percebeu que o y é o x vezes 100. Sempre vezes 100, ó. 2 vezes 100, 200. 3 vezes 100, 300. É sempre esse primeiro valor, é sempre o valor para uma unidade. Então, y é igual a 100x. Conseguimos a lei de formação da função, relacionando x com y. Dependendo do valor de x, a gente multiplica por 100 e obtém um valor para y. Calcule a distância percorrida agora em 6 horas por esse veículo. Ora, com essa lei de formação, se x vale 6, a distância percorrida y vai ser, com essa lei de formação aqui, ó, se x vale 6, vai ser 100 vezes 6, 600 quilômetros, tá? Agora, pode ter um outro exemplozinho, uma outra pergunta, que é o seguinte. Dada a lei da formação, quer dizer, o exercício da lei de formação, ele deu isso aqui, ó, f de x igual a x mais 3. Peraí, professora, que é isso aqui que eu nunca vi? F de x, coloquei até em roxinho aqui, ó. É a mesma coisa que y, tá? É sinônimo. É uma outra maneira de falar. F de x, você está dando mais ênfase que o y está em função de x. Se ele chamar, em vez de falar y é igual a x mais 3, ele fala f de x é igual a x mais 3, ele está querendo dar mais ênfase que o y está em função de x. Então é a mesma coisa você falar f de x, isso significa o y. Aí ele quer que você encontre o f de 2, o f de menos 2 e o f de 0. Professor, o que é isso? Eu nunca vi esse exercício, mas é o mais fácil de todos. No lugar do x, se você quer o f de 2, no lugar do x você coloca o 2. Na sentença aqui, ó, porque aqui é o y, tá? Então f de x é igual a x mais 3, ele já deu a sentença. Se no lugar do x você botar o 2, então vai ficar 2 mais 3, olha lá, 5. Então é o f de x, que seria o f de 2, se x vale 2, vale 5, que é o nosso y. E o f de menos 2? Ora, no lugar do x, coloca menos 2, vai ficar menos 2 mais 3. Né? O f de menos 2, ou então o y, é a mesma coisa, é menos 2 mais 3. Ora, 3 menos 2 dá 1. E o f de 0? Pega a mesma sentença, a sentença não mudou. No lugar do x, coloca 0. 0 mais 3, f de 0 vai dar 3, que é o nosso y. Gente, é só isso, tá? Lei de formação de uma função, tá bom? Beleza.